santo é o teu nome. Diz assim a palavra: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens que dorme? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim o Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? De que povo tu é? E ele lhe disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabemos que é homem que fugia de diante do Senhor, porque ele nos tinha declarado. E disse-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aleluia. Podem se assentar. Oh Deus vivo, Deus poderoso, príncipe da paz, eu rendo graças a ti, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra. Já louvamos, já bendizemos o teu santo nome. Agora queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Fale, meu Deus e meu Pai, aos nossos corações. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Irmãos, essa palavra fala de Jonas, uma palavra conhecida. E nós vemos aqui o que aconteceu com Jonas, mas o que mais me chamou a atenção nessa palavra foi quando ele, no 12, ele diz: e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por causa da minha vida vos sobreveio essa grande tempestade. Irmãos, aqui Jonas, ele estava confessando que aquela situação que eles estavam passando era por causa dele. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, que foi no começo dessa semana, eu fiquei meditando nessa palavra e perguntando o que o Senhor queria falar conosco a respeito dessa palavra. Jonas, ele foi levantado, ele foi convocado por Deus para ir para Nínive, para pregar contra Nínive, para clamar contra Nínive, porque Nínive, ela estava numa situação, aquela cidade, de pecado, de idolatria, e o Senhor, o Deus vivo, não estava se agradando daquela cidade, daquelas pessoas. E ele dá uma ordem para Jonas ir para aquela cidade, para levantar um clamor contra aquela cidade. E Jonas, ao invés de ir para onde o Senhor tinha mandado, ele foi para Tarsis. Ele saiu, ele achou que iria fugir da presença do Senhor. E ele entra no navio, ele paga a sua passagem, e quando o navio sai, começa a vir uma tempestade, começa a acontecer um vento, e aquele povo começa a se afligir, porque eles já estavam em alto mar, e o navio estava cheio de pessoas, e eles começam a jogar os materiais que estavam ali, as fazendas deles que estavam ali. Mas só que nada disso estava resolvendo. E eles resolvem começar a clamar, cada um vai clamar para o Deus que conhece, para o Deus que acredita, o Deus de D minúsculo. E aí, quando eles começam, a tempestade ela só vai piorando. E aí vai dizer que o mestre, ele desce e ele vê Jonas dormindo, e a Bíblia vai dizer que Jonas estava num profundo sono. E ele acorda Jonas porque ele não entende que Jonas era o único que estava dormindo naquele navio. E estava todo mundo aflito, achando que aquele navio iria perecer.
E aí eles tiram a sorte. E aí eles começam a perguntar quem você é, de onde você vem, a que Deus você teme. E Jonas, ele vai respondendo. Mas o mais interessante é que quando Jonas fala que ele é hebreu e que ele temia ao Senhor, o mestre entende que ele estava fugindo da presença do Senhor. E ele entende que era por isso que eles estavam passando por aquela situação. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que aí todos eles que estão ali naquele navio, que estavam clamando, todo tipo de deuses que eles acreditavam, eles começaram a temer ao Deus, ao Senhor, que Jonas acreditava. Teve temor naquele navio. Eles começaram a entender que o Deus a qual Jonas servia era um Deus tremendo, que tinha, que tem, que continua tendo capacidade de mexer até com a natureza. E eles começam a temer. E eles começam a se perguntar o que a gente vai fazer. O que a gente pode fazer para acalmar essa tempestade, para que esse vento se aquete, para que esse mar se aquete. Aí Jonas vem e fala, me levanta e me lança ao mar. Porque Jonas sabia. Ele reconheceu que aquela situação foi por causa dele. Irmãos, eu fiquei pensando nessa palavra, como é difícil às vezes a gente reconhecer que a situação a qual estamos vivendo é a nossa culpa. É muito difícil, irmãos, porque na maioria das vezes a gente vai apontar, a gente vai arrumar desculpas, a gente vai querer apontar o outro, a gente vai dizer que é culpa do outro, a gente não assume. E eu acredito que o Senhor quer falar com cada um de nós que é momento de assumirmos aquilo que fizemos, até para que venha se aquietar. Porque aqui Jonas, o mar estava revolto, estava bravio, mas ele falou, me levanta e me lança no mar, porque eu tenho certeza que quando vocês me lançar, vai aquietar essa tempestade. E eu fiquei pensando, como é difícil reconhecermos os nossos erros. Como é difícil, ao invés de nós estarmos arrumando desculpa, ou então apontando, eu estou assim porque o fulano fez assim. Eu sou assim porque a gente escutar, eu tenho esse ressentimento porque a minha mãe, há 30 anos atrás, fez isso. Ou eu passei por isso. E a gente precisa entender que nós servimos um Deus que Ele é poderoso para escrever uma nova história. Ele é poderoso para nos sarar, Ele é poderoso para nos curar. Ele é poderoso para a gente olhar agora para aquela pessoa que nos machucou, que nos feriu, que são pessoas às vezes que são ignorantes na fé, que não conhecem a palavra do Senhor. E tem gente às vezes que fica se martirizando, vivendo no passado e arrumando desculpa porque não perdoou, porque continua sofrendo, porque continua agindo errado e sempre colocando desculpa no outro. Eu não estou falando que é fácil. Eu sei que hoje a gente pode ir para uma terapia, eu sei que tem psicólogos que servem ao Senhor, conhecem a palavra. Então a gente precisa saber o que a gente precisa para a gente ser curado, para a gente ser liberto, para a gente ser livre, como a palavra de Deus diz. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Não é tempo mais, irmãos, porque Jonas, ele seguiu uma rota diferente a qual Deus tinha dado para ele. Só que essa rota que ele seguiu, ele colocou o navio todo em risco. E muitas das vezes é com cada um de nós. Nós seguimos uma rota que não glorifica, que não edifica, e nós colocamos muitas pessoas em risco. Nós fazemos muitas pessoas sofrerem. Nós sofremos também. E não é tempo mais de nós seguirmos rotas que vai trazer sofrimento. Não é mais tempo, porque nós temos ouvido a palavra, nós estamos aprendendo a palavra, o Senhor tem nos ensinado. Então a gente pode sim seguir uma rota diferente, a qual o nome do Senhor venha a ser glorificado, e é onde a gente não venha mais passar por algum tipo de situações que já passamos no passado. A gente pode sim, com esse Senhor, com a ajuda desse Senhor, seguir uma rota diferente, seguir um caminho diferente. Nós podemos sim, irmãos, não importa o que fomos até hoje, mas a gente precisa entender, eu posso melhorar, eu posso ser uma pessoa melhor. Porque na maioria das vezes a gente vai ouvir, mas você já fez isso, você já fez aquilo, mas o Senhor já nos perdoou. Graças a Deus por isso, se sinta perdoado. E entenda que essa palavra é poderosa para trazer uma mudança. Porque aqui
me levanta e me joga no mar. Que essa situação vai cessar. E às vezes, irmãos, a gente precisa só confessar, não é para o homem, mas para Deus. Reconhecer: Senhor, pequei contra ti, Senhor, errei contra ti. Quantas situações às vezes nós não estamos vivenciando porque nós não conseguimos reconhecer que a atitude foi nossa, o comportamento foi nosso, a direção foi nós que tomamos, e a gente continua dando desculpas. Porque eu vi aqui Jonas falando assim: não, é por minha causa que está acontecendo isso. E quantas das vezes a gente não vê pessoas sendo destruídas? A gente vê pessoas às vezes levantando um falso contra o outro, e a gente já viu pessoas morrendo por causa disso. E a gente vê a pessoa confirmando, reconfirmando aquela mentira. Mas as pessoas esquecem que tudo que plantarmos nós vamos colher. Mas a gente fica pensando o grau de maldade da humanidade, do ser humano, de levantar um falso contra alguém e ir até o final sustentando aquilo e vendo aquela pessoa sendo destruída. Irmãos, a gente precisa entender que essa palavra é poderosa, porque Jonas aqui, ele causou uma situação desnecessária. Graças a Deus, ninguém se machucou, ninguém se feriu. Graças a Deus aquele barco não foi destruído, mas podia ter sido. Graças a Deus que quando aquele homem viu Jonas dormindo, que acordou ele, começou a questionar quem ele era, ele entendeu o que estava acontecendo. Aquele povo que estava ali, ainda que eles conhecessem, acreditassem em outros deuses, eles começaram a temer o Deus de Jonas. E eles perguntaram: o que a gente pode fazer para essa situação ser resolvida? E Jonas fala: me joga no mar. No nome de Jesus, igreja. Porque a Bíblia vai dizer que quando confessamos os nossos pecados para Deus, Ele é fiel para nos perdoar. Não é tempo mais de estarmos sustentando mentiras. Não é tempo mais de seguirmos rotas que não glorificam o nome do Senhor. Não é tempo mais de estarmos tendo atitude que não vai edificar, que o nome do Senhor não vai ser glorificado e que vai trazer consequências também para a vida da gente. Aí você pode falar assim: ah, mas eu estou vivendo uma situação que não foi eu que causei. Mas às vezes a situação que a gente está vivendo é uma situação que vem de um filho, que vem de um esposo, que vem de um chefe, que vem de um professor. Nada disso importa. O importante é que ainda que você esteja vivendo essa situação que alguém causou, o Deus a qual servimos, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado força, Ele tem nos dado graça, Ele tem nos colocado de pé. E nós temos certeza que vai chegar um momento que essa situação vai cessar. Mas como é bom quando você entende que você está vivendo uma situação que não foi você que causou, que não é culpa sua, porque hoje nós estamos ouvindo e aprendendo uma palavra. Então a gente precisa saber que rota nós vamos tomar. Claro que vai ser apresentado para a vida da gente várias situações, mas nós precisamos entender: isso já não me cabe mais. Isso já não pode fazer mais parte da minha vida. Eu posso ter feito muita coisa errada, mas agora eu não quero mais fazer. Hoje eu sou livre para dizer não para essa situação. Porque aqui a gente vê Jonas, aí eu lembro da palavra de 1 Samuel ou 2 Samuel, que fala quando o profeta Natan, ele foi repreender Davi, e quando ele contou a história para Davi, que Davi falou: não, esse homem que fez isso, ele tem que morrer. Natan falou: é você esse homem. 2 Samuel capítulo 12. E Davi não ficou arrumando desculpa para falar que não tinha sido ele, não. Porque tinha havido um homicídio e uma morte, um homicídio e um adultério. E ele não ficou jogando a culpa para ninguém, não. Ele assumiu. E o Senhor cobrou de Davi. Mas Davi, a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Eu já preguei a respeito dessa palavra e fez tudo aquilo. Mas ele não ficou arrumando desculpa e nem querendo colocar culpa em ninguém. Ele assumiu. E Deus tratou com ele.
E ele continuou sendo servo do Deus Altíssimo, continuou sendo abençoado por Deus, mas sofreu as consequências. Então, irmão, chega uma hora que a gente tem que parar, a gente tem que pensar, a gente tem que saber para onde nós vamos ir, o que Deus está mandando a gente fazer, porque a gente sabe que o Senhor vai nos dar uma direção diferente. O Senhor vai dar uma direção na contramão desse mundo. Então não tem mais necessidade de nós sofrermos e nem fazermos ninguém mais sofrer. Porque hoje essa palavra tem feito com que a gente entenda que o Senhor já nos perdoou e que nós podemos seguir uma rota diferenciada, uma rota a qual glorifique o nome do Senhor. Mas eu achei linda essa palavra de Jonas, quando ele reconhece que aquela situação ele tinha causado. Irmão, nós não podemos estar indo em direção para trazer e causar situações que vai fazer com que pessoas morram. Porque às vezes, irmãos, nós matamos as pessoas espiritualmente. Tem pessoas morrendo espiritualmente com aquilo que a gente fala. Muitas das vezes a nossa língua, como a Bíblia vai dizer em Tiago, tanto abençoa como amaldiçoa. Eu sempre digo, a gente precisa saber o que a gente fala, da maneira que a gente fala. Porque a Bíblia vai dizer em Gálatas 5:22, do fruto do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa buscar, através da leitura da palavra, através do relacionamento com Deus, fruto do Espírito Santo de Deus. Porque se você tem esse fruto, você vai saber como falar, você vai saber como lidar. Você não vai abrir a tua boca para estar desejando mal para ninguém. Porque existe um Deus de justiça. Então o Senhor começa a nos ensinar que as nossas atitudes vão ter que ser diferentes. Porque no fruto do Espírito Santo de Deus, ele fala de domínio, ele fala de mansidão, ele fala de amor. A Bíblia vai dizer que o amor ao Senhor vai lançar fora o medo. Então, ainda que a gente seja intimidado, ainda que a gente seja caluniado, a nossa conduta e o nosso comportamento tem que ser diferente. Porque hoje nós andamos na contramão do mundo. A gente vai errar, a gente vai tropeçar. Nós somos humanos. Nós somos pecadores, a palavra de Deus diz. Nós só não vivemos mais na prática do pecado. E se a gente errar, a gente vai confessar o nosso erro para o Senhor. Porque ele diz que ainda se cairmos, não permaneceremos prostrados. Porque hoje nós temos um Deus que nos perdoa. Mas tem que ser também um perdão, não pode ser um sentimento de remorso, que a gente entenda que eu posso até errar em outra área, não nessa mesma área, porque houve um arrependimento. Então o Senhor está falando nessa noite, não é mais tempo de estarmos arrumando desculpas, não é mais tempo da gente começar a estar jogando a culpa para o outro, não é mais tempo da gente estar, muitas das vezes, não, eu estou assim porque o outro fez isso, porque o outro falou isso, porque o outro agiu assim. Não, são desculpas, porque ainda que a gente possa viver essas situações, a gente vai entender que tem um Deus que nos guarda, que nos sustenta, que nos ajuda, que nos coloca de pé, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a viver em excelência na presença desse Senhor. Porque às vezes a gente acha assim, mas você perdoou? Sim, nós perdoamos. Porque o Senhor nos perdoou um dia, irmãos. E se Ele nos perdoou, Ele vai nos ensinar a perdoar também. Porque às vezes a palavra vai sempre falar que se nós queremos o perdão do Senhor, a gente precisa também aprender a perdoar. É fácil? Não. Mas quando você exercita isso, quando você ora, quando você pede, sabe por quê? Tem pessoas cheias de mágoas adoecendo. Hoje a gente vê a humanidade doente. Hoje a gente vê a humanidade sofrendo, porque não consegue trabalhar isso através do Espírito Santo de Deus, através da palavra. A gente vê aqui Jonas assumindo. Ele estava assumindo para aquelas pessoas que estavam ali no navio, os responsáveis do navio. Você pode assumir aquilo que você fez, não para mim, não para o homem, mas para Deus. Para que Deus aquieta isso, para que Deus acabe com isso, para que Deus escreva uma nova história na tua vida. Você não precisa continuar remoendo, você não precisa continuar dessa forma. E é isso que o Senhor está falando, porque Jonas, ele teve coragem, ele teve ousadia de falar
E ele não foi apontado ali de ninguém, não. As pessoas temeram no Deus de Jonas. Começaram a temer aquele Deus que estava permitindo aquela situação. E Jonas foi que falou: me lance no mar. E como é difícil, irmãos, a gente entender e falar assim: eu errei, me trata agora. Vai doer, dói. Mas como é bom, irmãos, quando vem um tratamento de Deus, porque Deus é misericordioso, porque Deus ele é fiel, porque Deus ele é poderoso, porque quando há um arrependimento, há perdão. O Senhor nos perdoa. E eu creio que todos nós aqui o Senhor já nos perdoou. Então esse perdão de Deus ele é tão lindo que a gente entende que a gente não vai mais praticar algumas coisas que nós já fizemos e que nós entendemos que Deus já nos perdoou. O interessante é que Jonas foi lançado, eles lançaram assim que Jonas foi lançado no mar, aquela tempestade toda acalmou, aquietou. E a Bíblia vai dizer que o Senhor preparou um grande peixe. E Jonas foi para dentro daquele peixe. 3 dias e 3 noites. Fala da morte de cruz e da ressurreição do Senhor. E Jonas ali, a Bíblia vai dizer que Jonas começou a orar ao Senhor, começou a conversar com o Senhor, começou a clamar ao Senhor. Até com que aquele peixe, aquele grande peixe espirrou e Jonas foi lançado de novo em terra. E Jonas seguiu para o lugar onde o Senhor tinha determinado. E quando Jonas chega naquele lugar e começa a clamar por aquele lugar e começa a falar daquilo que estava acontecendo naquela cidade, há conversão, há transformação. Aquele povo recebeu a palavra. O chamado era com Jonas. Muitas das vezes o Senhor tem nos chamado como Jonas, mas nós não estamos seguindo a rota a qual Ele direcionou. Nós estamos querendo seguir uma rota contrária. E tem pessoas, muitas das vezes, indo para o inferno. Muitas pessoas sem reconhecer esse Senhor, porque nós não queremos seguir a rota que o Senhor tem nos dado. E quando Jonas chega naquele lugar, aquele povo recebe a palavra de Deus. Um povo que o Senhor disse para Jonas que iria destruir. Mas quando o Senhor viu que houve arrependimento, que houve mudança, aquele povo todo se uniu para orar, para clamar, para jejuar. Botaram pano de saco, se vestiram com pano de saco. E o Senhor falou: eu não vou destruir esse povo. Eu não vou destruir. Irmãos, eu sempre digo, a gente que é usada pelo Senhor, pela misericórdia de Deus, quando o Senhor traz uma palavra dura, que às vezes Ele traz uma palavra dura para a gente entregar, a gente como servos de Deus, a gente não pode ficar em alegria. Infelizmente tem pessoas que ficam assim: não, vai ter que acontecer, porque Deus me usou para falar. Então não, irmãos, tem coisas que é tão séria que a gente pede a Deus para ter misericórdia. Porque Deus, Ele revoga essa situação de Nínive. Porque aquele povo recebeu. Então o desejo do nosso coração é que a palavra penetre, que a palavra entre, que haja perdão, que haja arrependimento, para que não venha se cumprir aquela situação. Porque essa situação desse navio, as pessoas que não conheciam o Deus de Jonas estavam achando que eles seriam destruídos. Ei, no nome de Jesus, muda a rota. A tua família não é para ser destruída. Os teus filhos não é para ser destruído. Desde que a gente faça a vontade do Senhor. Desde que a gente entenda. Se for eu que estou causando isso, eu vou ter que parar. Eu vou ter que pedir a ajuda do Senhor. Eu não posso ser um homem nem uma mulher que seja um homem e uma mulher de contenda, de confusão. Um homem e uma mulher que na hora da minha ira eu abro a minha boca para falar coisas que ferem a palavra. Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mas o nosso coração não pode estar cheio de amargura. O nosso coração não pode estar cheio de ira. O nosso coração não pode estar cheio de sentimento de vingança. Se nós ainda estivermos dessa maneira, é porque ainda não tivemos um encontro com o Senhor. E é noite de termos esse encontro com o Senhor. E é noite de termos um encontro com o Senhor para deixar o Senhor fazer segundo a vontade e o querer dEle. Porque o nosso Deus, Ele não dorme. Nada passa desapercebido, porque aqui a palavra vai dizer que tanto na altura como na profundidade Ele se encontra. Quando Jonas foi engolido por aquele grande peixe, ele estava nas profundezas dentro daquele peixe, dentro da escuridão. E mesmo assim o Senhor ouviu o clamor de Jonas dentro daquele grande peixe.
Então tudo o Senhor sabe. Então é tempo de uma mudança. É tempo de mudarmos a rota, de mudarmos a nossa vida, porque nós temos tido oportunidade. Foi o que foi falado aqui de Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto. Hoje você pode buscar, hoje você pode invocar, hoje você pode mudar, hoje você pode fazer tudo que Ele vai te ajudar. Coisas que glorifiquem o nome do Senhor, não coisas que não edifiquem, não coisas que não vai o nome do Senhor ser glorificado. Mas hoje o Senhor tem nos dado essa oportunidade de buscar Ele, porque hoje ainda nós podemos achar. Mas nós sabemos que vai chegar um grande dia, que Ele virá buscar a igreja dEle, e que nós vamos clamar, e que nós vamos buscar, e nós não vamos mais encontrar Ele. Então, irmãos, que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de cura, porque você não pode ser um instrumento para destruir a sua casa, você não pode ser um instrumento para destruir os teus filhos, você não pode ser um instrumento para destruir nada, porque o Senhor não nos chamou para ser destruidores, o Senhor nos chamou para ser anunciadores de boas novas. É isso que nós vamos anunciar. E na maioria das vezes, às vezes você vai anunciar até para aquela pessoa que está te perseguindo, até para aquela pessoa que quer o teu mal, até para aquela pessoa que já tentou te prejudicar, mas que não conseguiu, porque o Deus que você serve tem cuidado de você. Graças a Deus por isso. Então, quando nós entendemos que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, que tem nos guardado, que tem nos abençoado, tem nos dado livramento, a gente não precisa seguir a rota do mundo. A gente vem na contramão do mundo. E para andar na contramão do mundo, a gente sabe que nós seremos inimigos do mundo. E graças a Deus, por isso a gente não pode ser inimiga de Deus, irmãos. Porque Jonas tentou fugir. Jonas achou que ia se esconder. E ele não conseguiu se esconder. Porque o Senhor podia mandar um Pedro? Podia. Mas ele queria que Jonas fosse. Quem sabe o Senhor não quer que parta de você. Quem sabe não é com você a obra. Porque às vezes a gente quer correr, não, manda o meu irmão. Não, eu lembro que no começo da minha caminhada eu falava, gente, mas eu tenho 6 irmãos comigo. Por que tem que ser eu? Por que tem que ser comigo esse chamado? E muitas das vezes eu questionei isso, porque eu falei, meu Deus, eu tenho outros irmãos, eu tenho outras irmãs, por que tem que ser comigo esse chamado? Mas era comigo, irmãos. E graças a Deus que quando eu entendi, e quando eu me prontifiquei, graças a Deus eu tenho visto a fidelidade de Deus na minha vida. Então, no nome de Jesus, que você possa entender essa palavra e não querer com a tua atitude, com o teu comportamento, com o teu momento de ira, de raiva, seja lá do que for, colocar ninguém em risco. Lançar nenhum tipo de palavras que você pode entristecer pessoas, mas entristecer muito mais o Espírito Santo de Deus. Tem coisas, irmãos, aí eu lembro da palavra de Lucas 2, que Maria, o que ela não entendia, ela guardava no coração dela. Porque muita coisa aquela moça ela não entendia. Era mãe do Criador, foi escolhida para isso. Mas foram tantas coisas que aquela menina começou a passar, e tinha coisas que ela não compreendia. E ela guardava no coração dela, e tem coisas que nós não vamos entender, nós não vamos compreender. Mas não é para a gente estar falando coisas que a gente não entende, não compreende. Se eu não entendo nada, vou ficar no meu silêncio. Porque Jonas aqui, ele assumiu aquilo que ele tinha feito. Será que a gente já assumiu as coisas que nós estamos fazendo? Ou a gente continua dando desculpa, ou botando a culpa em alguém, ou levando uma carga pesada, com uma mágoa, com ressentimento, porque tem pessoas com ressentimento de 30, 40, 50 anos, e que já está não sei quanto tempo na presença do Senhor. Será que esse Deus a qual servimos, ele não é poderoso para entrar no nosso interior e arrancar esses ressentimentos de pessoas às vezes que nem vivem mais, que já até partiram? Mas hoje a gente depara com muitas pessoas assim. Mas a gente vê aqui Jonas se posicionando, reconhecendo que aquela atitude dele, aquela desobediência dele, trouxe problemas para aquele navio, porque ainda que aquele navio não fosse destruído,
Ainda que aquele navio, as pessoas não tivessem se machucado, muitas coisas eles perderam que eles tiveram que lançar no mar. Então trouxe prejuízo para aquelas pessoas. E eu sempre digo, se você não pode ajudar, mas também não atrapalha. A gente não tem a obrigação de querer ajudar ninguém, mas o Senhor também não nos chamou para atrapalhar a vida de ninguém. Eu sempre digo, quer orar por alguém? Ora, não quero, não preciso orar, mas não fica falando besteira. Porque se o Senhor tiver propósito na vida dessa pessoa que a gente não quer orar, que a gente não quer falar de Jesus, o Senhor vai fazer o reboliço dele e vai alcançar essa vida, porque o propósito dele é filho e filhas da salvação do Senhor. E ele vai arrumar o modo que ele tem que arrumar para poder alcançar essas pessoas. Porque às vezes a gente acha que depende de nós. A gente acha que se a gente não orar, a gente acha que se a gente não anunciar, a obra não vai acontecer. O Senhor não precisa de nós é que precisamos desse Senhor. E Jonas aqui, ele toma uma posição que ele entende que o Deus a qual ele estava se escondendo, que ele estava fugindo, permitiu aquela situação para que ele entendesse que para onde ele fosse, ele não iria se esconder do Senhor. Irmãos, a gente pode ir para a lua, mas a gente não vai conseguir se esconder do Senhor. Jonas entendeu que ele não ia conseguir se esconder. Jonas entendeu que ele botou aquela tripulação toda em risco. Jonas entendeu que ele precisava ser lançado para que aquela tempestade não piorasse, para que aquelas pessoas que estavam ali não fossem mais prejudicadas. Será que a gente já entendeu isso? Será que não chega aquilo que a gente já fez? Será que não chega aquilo que a gente já presenciou que aconteceu por causa dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, da nossa fala, do nosso posicionamento? E essa noite de reflexão é noite de refletirmos. Aleluia. E se você tem seguido a rota que o Senhor tem te dado, glória a Deus, permaneça. Permaneça. Não negocie a tua posição, o teu relacionamento. Não negocie as tuas renúncias que você tem feito. Não abra mão, independente das circunstâncias. Permaneça na fidelidade com o Senhor. Porque pode ter certeza, irmãos, que Deus vai nos recompensar. Porque alegra o coração de Deus, porque o Senhor sabe que a nossa natureza é pecaminosa, que a nossa carne não se converte, mas alegra o coração de Deus quando a gente se esforça, quando a gente fala, eu não quero fazer mais isso, eu não quero mais fazer fofoca, eu não quero mais falar mal de ninguém, eu não quero mais colocar ninguém em risco, eu não quero desejar o mal para ninguém, porque eu sempre digo, o que você não quer para você, você não pode querer para o outro. O que você não quer para o teu filho, você não pode querer para o filho do outro. Porque se a gente ainda pensa dessa maneira, a gente ainda não teve um encontro com o Senhor. Porque querer bênção só para si, só para sua casa, só para os seus filhos, não. A gente quer para a nossa casa, a gente quer para os nossos filhos, e a gente quer até para aqueles que se apresentam como nosso inimigo. Porque o desejo do nosso coração é que haja uma conversão, é que haja salvação, é que haja uma mudança. Porque esse é o desejo do nosso coração. E graças a Deus, quando Jonas se prontificou, reconheceu, e ele falou, me lança. Eu falei, meu Deus, que coragem, porque ali ele não sabia o que ia acontecer. O mar estava bravo. Mas ele falou, me lança. O que eu entendo? A minha consequência não é do outro. Eu sei o porquê que eu estou passando por isso. Eu sei por que está acontecendo isso. Eu sei por que a porta se fechou. Eu sei por que eu estou no templo do Senhor. Eu sei por que eu fui para o deserto. Não foi Deus que me levou para o deserto, não. Eu fui com as minhas pernas. Eu não fui prudente, eu não ouvi a voz de Deus. Eu não segui a direção daquilo que Deus falou comigo. Eu fiz o contrário daquilo que Deus falou comigo. Então eu sei o porquê que eu estou fazendo, porquê que eu estou passando por isso. Mas eu vou clamar a esse Deus e eu vou pedir perdão a esse Deus. Eu vou falar, Senhor, eu pequei contra ti. Mas eu não quero ser essa pessoa, eu não quero continuar sendo essa pessoa. Eu quero mudar, eu quero ter paz. Irmãos, não tem nada melhor você ter paz. Porque a pior coisa
é a gente ter atitudes e comportamentos, que a gente tem consciência que a gente está fazendo e depois a gente ficar preocupado. Será que a bomba vai estourar? Será que alguém vai saber? Porque uma hora acontece, irmãos. E a melhor coisa é você deitar no teu travesseiro e saber que você está em paz com o Senhor. Ah, mas estão te levantando falso, estão falando que você fez, que você falou. Vamos falar, irmãos. Mas se você tem certeza que você não falou, você vai descansar no Senhor. Você não vai ficar aflita, você não vai ficar com medo, você vai confiar. Por quê? Porque a gente tem um Deus que sabe todas as coisas, que é justo. O nosso Deus é justo. E eu digo para vocês, só vai acontecer se Deus permitir. Se Deus falar que não, não. Se Deus falar, eu vou guardar o meu filho, eu vou guardar a minha filha, Ele vai guardar. Pode se levantar o inferno todo, os opositores todos, mas Deus vai prevalecer a palavra desse Senhor. Então que nessa noite, irmãos, a gente viu o que aconteceu com Jonas. Eu sempre digo, tem coisas na nossa vida que a gente não precisa passar mais, que não precisa mais acontecer na vida da gente. Só vamos passar, só vai acontecer se a gente continuar errando na mesma situação, batendo na mesma tecla. Aí a gente não vai ter paz, a gente não vai ter alegria, porque a gente vai ficar sempre com medo de uma hora essa bomba estourar. E como é bom quando você vive com esse Senhor, que você não tem esse tipo de preocupação. Como é bom, eu sempre digo, pode estar acontecendo o reboliço, a confusão, mas se você estiver em sinceridade com o Senhor, pode ter certeza, o Senhor vai te justificar. O Senhor vai mostrar que Ele é o teu Deus. O Senhor vai dar livramento, o Senhor vai dar escape, como Ele tem feito. Por isso que eu digo que a nossa atitude, o nosso comportamento tem que ser diferente. Eu sempre digo, porque quando chega a hora do Senhor julgar essa causa, a gente não pode ser comparado com o outro. Nós não somos melhor do que o outro. Mas quando o Senhor estiver julgando essa causa, quando Ele nos colocar na balança dele, Ele tem que olhar para cada um de nós que está ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, e falar assim, não, eu sei quem é sincero, eu sei quem tem culpa, eu sei quem agiu errado, porque o Senhor sonda o nosso coração. E que nessa noite, que no nome de Jesus, você possa ser um canal, um instrumento dentro da tua casa. Porque a Bíblia também vai falar que se nós não cuidarmos dos nossos, nós somos piores. E tem hora, irmãos, que não é fácil. Tem hora que a gente não quer cuidar, a gente não quer falar, a gente não quer orar. Mas também não vai adiantar você cuidar do de fora, orar por de fora e não orar por da tua casa. Cuidar daqueles que estão de dentro da tua casa. Então, irmãos, a gente tem que ultrapassar tudo isso. Crescer, amadurecer, olhar para algumas pessoas que nós amamos e ter misericórdia sim, e ter amor sim. E ver a ignorância da pessoa por não conhecer o Senhor. E ver, às vezes, a atitude. Eu sempre falo, às vezes, quando eu estou conversando com algumas pessoas, que tem coisas que a gente ouve de pessoas que a gente ama, que a gente tem que ter um discernimento, que é o Satanás que está usando aquela pessoa, gente. Porque quando você bate o olho, que você vai discernir quem é que está usando a boca daquela pessoa, aquilo não vai entrar, aquilo não vai penetrar, você não vai odiar, você vai repreender aqueles demônios que estão usando aquela pessoa, porque isso a gente aprende na palavra. Então tem situações que não adianta, eu fiquei triste, não, a gente sabe quem é que está usando. Está usando porque está dando legalidade, ok, está dando legalidade porque querem ainda, mas uma hora. Quando Deus bater o martelo, quando Deus colocar um basta, tudo vai terminar, finalizar e a obra vai ser feita. Então guarda na tábua do teu coração. Tenha outro tipo de conduta, de atitude que glorifique o nome do Senhor. E na maioria das vezes, quando a gente está agindo assim, a perseguição é maior. Mas aí como é bom, irmãos, que o homem, ainda que ele nos persiga, que tente fazer algo mal contra a vida da gente, mas o nosso Pai Celestial nos céus fala, nele ninguém toca, porque eu conheço a sinceridade do coração dela. Irmãos, como é bom
Quando a gente entende que tem um Deus olhando para cada um de nós, conhecendo a cada um de nós e falando: filha, não te preocupa, filho, eu cuido. Você não precisa se manifestar, você não precisa falar, você não precisa brigar, você só precisa continuar confiando em mim. E que nessa noite, irmãos, que não venhamos ser Jonas covardes, Jonas desobedientes, Jonas que corre do chamado e do propósito a qual o Senhor colocou nas nossas mãos. Que a gente possa ter certeza e convicção dessa fé, que nós temos um chamado. E primeiramente, porque o Senhor diz: amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo, mas a gente aprende primeiro Deus e depois família. Família. E às vezes a família não está do jeito que a gente quer, mas em Deus a gente vai crer, a gente vai profetizar, a gente vai fazer aquilo que cabe a cada um de nós, porque a gente vai entrar naquela promessa: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vamos ficar de pé. Aleluia! Santo é o teu nome. Oh Deus vivo, obrigado, porque o Senhor já nos perdoou.